Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Jason. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre migração de vários lugares do país para Santa Catarina. Acredito que muita gente tem muita dúvida, muita gente tem vontade, tem curiosidade, mas tem seus medos. Às vezes escutam muita mentira, às vezes escutam alguns relatos são verdade, mas ficam em dúvida se é verdade ou não. A pergunta que todo imigrante tem na sua cabeça, e a dúvida que corrói a maioria é: vale a pena, não vale a pena, vai dar certo, não vai dar certo? Eu sei o que é isso, porque eu já fui imigrante, eu já sou um imigrante retornado, mas morei em Portugal, morei na Espanha, morei na França, cheguei a trabalhar um tempo na Bélgica, perdão, na Holanda, e acabei retornando para Santa Catarina. E eu tenho conversado com muitos imigrantes. Eu considero imigrantes brasileiros, mas que vieram do Mato Grosso, vieram do Rio Grande do Sul, é, São Paulo, Minas, temos muitos mineiros aqui em Santa Catarina, Pará. E quase todas as pessoas que pretendem se mudar, tanto ou para fora do país, ou mesmo para dentro do próprio país, têm seus medos, suas dúvidas. Vai dar certo, não vai dar certo, o que eu vou encontrar, o que é verdade que me falam, o que não é verdade. E eu acredito assim, ó, sobre valer a pena ou não vale, isso tudo depende, vale ou não vale. Depende da realidade de cada um, o que cada um almeja, né? Eu vou dar um exemplo, eu tenho um grande amigo que migrou, já estão fazendo já 20 anos, se eu não me engano, 18, conversei com ele, próximo de 20, e ele veio da Bahia. Então, em conversa com ele, assim, olha, Marcos, valeu a pena, não valeu a pena? O Marcos veio para Santa Catarina, não tinha nada, não tinha profissão, não tinha uma qualificação diferenciada. O que tinha na mala era a vontade de vencer, né? Então hoje, se passaram seus 18 anos, o Marcos tem uma família formada em Santa Catarina, tem um filhinho, tem uma boa casa, tem um bom carro. Foi fácil? Eu creio que se conversar com ele, ele vai dizer que não, teve suas dificuldades, teve seus preconceitos, que alguns imigrantes sofrem, outros não. Teve as suas lutas. Mas ele diz, olha, numa conversa que eu tive com o Marcos, eu comparei, eu fui criado numa cidade chamada Joinville, aqui de Santa Catarina. E Joinville já é uma cidade, é a maior de Santa Catarina em população, e já não é uma cidade tão tranquila, né? Já é uma cidade com índice de violência um pouco mais alto. Então, eu achei uma diferença em questão de segurança, ou pelo menos a sensação de segurança, muito grande, morando na Europa e comparando com Joinville. E ele me ia contando isso para ele, conversando, e ele me disse, Jais, olha, é exatamente o que eu sinto, essa diferença de sensação de segurança, de violência, a diferença da cidade que eu moro hoje, que é uma cidade pequena, ele mora numa cidade chamada São João Batista, cerca aí de 30 quilômetros do litoral, e para Bahia. Então a Bahia era muito violenta, muito mais complicada do que Santa Catarina. E tenho tido outras conversas com outros imigrantes. Há poucos dias conversei com um imigrante que veio do Pará. Tem sonho de voltar, segundo ele, para o Pará. Diz ele, olha, eu já estou aqui já praticamente 15 anos, então já consegui juntar um patrimônio, que para ele é considerável, né? Mas ele disse, olha, só que no Pará não se tem a tranquilidade de se andar com um celular, que ainda se tem em Santa Catarina. Você ainda tem em Santa Catarina, em muitas cidades, a opção de dormir de janela aberta, vamos dizer assim. Casas com muros baixos. Da cidade mesmo que eu estou falando, que é uma cidade pequena, isso aqui é uma coisa realmente totalmente fora da curva, assim, em questão de segurança no país, eu acredito. É muito tranquilo mesmo.
Então, você teria que procurar, olha, muito para encontrar um morador dentro da cidade que eu estou gravando esse vídeo, que é Nova Trento. A gente deve estar falando em cerca de 40, 45 5 quilômetros do litoral, que uma vez na vida já tenha sido assaltado a mão armada aqui na cidade. Ou conheça alguém que já tenha sido assaltado. Eu acredito que de repente até exista algum histórico de assalto, mas assim, eu pessoalmente não conheço, né? Então ainda já existe furtos, furtar um veículo, a furtar uma residência quando não está vazia, mas não é comum o furto de uma residência com os moradores em casa. Não é comum, é estritamente raro, o furto de um veículo à mão armada, então rende o motorista e desce do carro ou leva tiro. Isso são esses relatos que a gente vê muito na imprensa, né? Em várias cidades e vários estados do Brasil. Não que não aconteça. Eu acredito que acontece, sim, principalmente se você pegar as grandes cidades, como Florianópolis, Itajaí, Joinville, ainda tem relatos dessa natureza de violência, mas são poucos. Né? Questão de emprego. Olha, eu não tenho conhecimento de nenhuma das cidades que eu conheço num raio de 100 quilômetros, vamos dizer assim, do litoral, que não tem emprego. Então, é meio que o pessoal tem o costume de dizer assim, não trabalha com quem não quer. Eu acredito que isso tem mais verdade do que mentira. O que acontece é que dependendo da situação, você não tem uma qualificação, você não é um eletricista, ou não é vamos para profissões mais simples, mais braçais, assim, pedreiro, pintor, então não vai ser fácil você ganhar um salário alto, provavelmente o salário mínimo ou pouco acima do mínimo. Mas essa realidade eu acredito que seja para praticamente o país inteiro, né? Só que Santa Catarina ainda é uma região de muitas oportunidades para quem quer se qualificar. Eu tive conversando há coisa de um mês e pouco atrás, com dois meninos, 18 e 19 anos, se eu não me engano. Os dois já estão trabalhando na construção civil. E se eu não me engano, que o salário mais baixo de um deles era R$ 2.800 por mês, isso, carteira registrada, tudo certinho. Parece que havia uma bonificaçãozinha ali que chegava a 2.800 se não perdesse nenhum dia no mês, não pegasse atestado, alguma coisa nesse sentido. Qual é a experiência que tem um menino de 18 anos na construção civil? Ou nenhuma ou muito pouca. Então você vê, já se inicia por aí. Um pedreiro, eu estou falando assim de profissões menos qualificadas, né? Um pedreiro aqui na região, ele pode trabalhar aí na faixa de 5.000, 5.500, isso de carteira registrada. Um bom profissional que trabalhe por conta, que seja empreendedor, não seja funcionário, ele pode faturar de 12 a 13 mil reais mês, dependendo. Mas é muito difícil você conhecer um pedreiro aqui na região que ganhe menos de 7, 8 mil reais trabalhando por conta, a não ser que esse cara ele não tenha um nome na praça ainda. Você pode ser o melhor pedreiro que existir, você mora na Bahia, é um baita do pedreiro na Bahia, vai chegar aqui e ninguém sabe quem você é. Então vai levar um tempo para você criar uma carteira de clientes, e aqui é indicação. Você pode chegar aqui, eu sou baita de um pedreiro na minha cidade, eu vou chegar em Santa Catarina e em 2, 3 meses a minha agenda vai estar cheia, porque eu ouvi dizer que fulano trabalha lá de pedreiro e não trabalha. O fulano pode ser verdade, mas não foi do dia para a noite para encher essa agenda, né? Ontem eu estive procurando um pedreiro para conversar se ele teria condições de fazer um trabalho para mim. Nós estamos no início do ano. Hoje eu estou gravando esse vídeo dia 13 de janeiro. E ele disse, olha, eu já estou com a agenda cheia até dezembro. Tá? Então, para vocês terem uma ideia. E esse é o tipo de pedreiro que aqui em Santa Catarina, a média de faturamento é 10, 12 mil reais por mês. Mas esse mesmo pedreiro, se ele não tivesse esse histórico já de um bom tempo na região, a opção provavelmente seria trabalhar de funcionário, ganhar entre 5, 5.500. Essa é a média
se falando do litoral. Se você entrar um pouco mais para o interior, de repente mude um pouco isso. Voltando a falar para pessoas que não têm muita qualificação, na limpeza, as faxineiras no litoral, hoje a diária delas é em média 300, 400 reais. Não sei se para a sua região isso é um bom salário ou não, mas eu considero. Eu morei na Europa, se você for comparar o salário de Portugal, olha, eu não sei se uma faxineira tira 300 reais por mês, mesmo convertendo, por dia, perdão, mesmo convertendo em euro, né? Mas essa faixa, mas então eu vou para Santa Catarina, então vou ganhar lá 6, 7 mil reais de faxineira por mês, porque eu sou boa faxineira, sou rápido e tal. Também não é assim. Também você vai chegar aqui, você vai demorar um tempinho para criar um histórico. De repente você tenha que trabalhar num restaurante, numa fábrica, não sei. Mas você vai ter que encontrar o seu caminho. E existem histórias. Tem quem vem com uma boa quantidade de dinheiro, compra já o seu imóvel, não paga aluguel. Aluguel é o grande entrave da maioria dos imigrantes, né? Mas pela minha experiência, a grande maioria dos imigrantes, das pessoas que migram de um lugar para o outro, não costumam trazer muito dinheiro, né? Então, eu já vi situações de pessoas migrarem e passarem muita dificuldade. Mas por quê? Vieram com pouco dinheiro, trouxeram família, filho, cachorro, papagaio, periquito, enfim, trouxeram toda a sua vida, toda a sua família, vieram sem emprego, sem dinheiro, e aí a vida demora um tempinho a se encaixar, né? Mas eu já vi histórias assim bem bacanas. Também não tinham dinheiro para migrar, mas o marido veio na frente, arrumou um emprego, ficou 3, 4, 5, 6 meses, às vezes não é fácil, longe da família, mas tempo suficiente para se organizar, se firmar no trabalho, conseguir alugar uma casa e trazer a família para cá. Você vai ouvir relatos aqui de aluguéis de 3, 4 mil reais, 2.500 no mínimo no litoral. Isso é verdade. Então, se você está chegando e vai trabalhar como... vou trabalhar de servente de pedreiro, ninguém me conhece, eu na faixa de 2.800, como esses meninos que eu conhecia, 3.000, como que você vai pagar 2.500 de aluguel e vai sustentar uma família? Isso, a conta não fecha. E mesmo que... levando em consideração que você consiga alugar um imóvel de 2.500, porque você não tem um lastro de folha de pagamento, você não tem 4, 5 folhas de pagamento para apresentar, provavelmente você não vai ter avalista, então também não é fácil alugar esse imóvel. Muitos imigrantes vêm para cá, por um tempo eles vão morar em quarto, outros começam com a kitnet, e também existe a opção, que é o que a maioria acaba fazendo, de trabalhar no litoral, enfim, isso levando em consideração se a pessoa escolha trabalhar no litoral, vamos dizer assim, exemplo, Itapema. Itapema é uma região que a construção civil é aceleradíssima, né? Então, dentro da área de construção civil, das mulheres de faxina, restaurante, garçom, cozinheiro, nessas áreas tem muito emprego, né? As pessoas vão morar a 20, 30 quilômetros da cidade, com aluguel mais em conta. Aí já também, dependendo da empresa que você trabalha, você tem que ter um transporte, no mínimo uma moto, porque essas cidades elas não têm um sistema coletivo de transporte público muito bom. Então, são poucos ônibus, dependendo da cidade, 2, 3 por dia, se você vai para uma cidade pequena. Mas também, dependendo da empresa, principalmente na construção civil, você consegue morar na cidade pequena e a empresa fornece um transporte para a cidade grande. Eu mesmo já tive outras cidades pequenas, a cerca de 40 quilômetros do litoral, e todos os dias às 6 horas da manhã, em média, 6 e pouquinho, encostavam a van e entravam 3, 4 funcionários num ponto, no outro. A construtora ela passa recolhendo seus funcionários nas cidades pequenas por conta do aluguel, que é um pouco inviável no litoral. E aí existem várias outras histórias. Tem o cara que já está aposentado, já tem a sua reserva e pensa, será que vale a pena comprar um imóvel em Santa Catarina? Será que realmente
É tudo isso? Será que eu vou ter sossego? Isso tudo depende, né? Depende do que você tem de dinheiro, depende aonde você quer morar. Eu quero morar numa cidade pequena, que não tenha violência, que eu possa andar com o celular na mão e que esteja 25, 30, 40 minutos no máximo de carro até as melhores praias. Isso é muito mais fácil, tanto comprando quanto alugando, né? Ah, não, eu gostaria de morar a 300 metros do mar no máximo. Aí a situação muda. Então, nós vamos falar de imóveis aí a partir de 700, 800 mil, dependendo da praia, para cima. Então, é isso aí. Eu vou estar aqui, eu gostaria que quem estiver vendo esse vídeo, que tiver curiosidade, que me façam perguntas e eu vou tentar responder dentro da medida do possível, né? Quais são as suas curiosidades, quais são os seus medos, porque cada um tem uma história, cada um tem um sonho, né? Enfim, eu penso assim, ó, vale, na minha situação, eu migrei para a Europa, tive 2 tentativas de migração para a Europa, as 2 de certa forma não deram certo, voltei. Valeu a pena? Eu faria tudo de novo? Eu acho que sim. Faria diferente, talvez, mas eu acho que sim. Acho que tem coisa que tem coisas que a gente não tem explicação. Acho que vale a pena a experiência, vale a pena as amizades que ficaram, muitas coisas que eu vivi, muitos lugares que eu vi. E eu acho que eu ia ficar a vida inteira pensando, poxa, será que eu não teria uma vida diferente se eu tivesse migrado? Será? Isso é uma coisa que não tem preço, você ter tido essa vivência. Claro que tudo tem que ter um pouco de planejamento, claro, tudo você tem que ter um pouco de cuidado, né? De repente não colocar a esposa, ou o marido, ou a família numa situação uma situação complicada, num lugar estranho. Então, independente se for família, se for um homem sozinho, uma mulher sozinha, eu acredito sempre ter um pouquinho de prudência quando se trata de trazer filhos pequenos, menor de idade, tomar um pouquinho mais de cuidado, mas acho que vale a pena, né? Enfim, eu acredito que por hoje é isso. Eu logo vou já tá postando um novo vídeo, pelo menos eu acredito que no máximo um vídeo por semana. E aí gostaria de ouvir de vocês aí as perguntas. O que a gente vai ter de perguntas aí para poder tentar responder um pouco para vocês, tá bom? E tudo de bom para todos aí.